Boa noite, irmãos e irmãs, da paz de Jesus. Amém. Nós vamos continuar falando sobre a série de mensagens, Quem é Você? A Igreja sobre a Ótica de Cristo. E para eu não passar por mentiroso aqui, porque eu disse na semana passada que seria a última mensagem, e foi gravado isso, né? Então nós vamos fazer o seguinte, essa continua sendo a última mensagem, parte 2. Aí a gente resolve essa situação, tá? Última mensagem, parte 2, e a Igreja sobre a Ótica de Cristo. Vamos ler lá em Apocalipse, o capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 14 até o versículo de número 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas, e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e para enxergar. Repreendo e disciplino aqueles a quem eu amo, por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até aí. Na semana passada nós falamos que o ser humano em geral, todos nós transitamos diariamente entre dois mundos. Nós vivemos entre dois mundos. Nós vivemos sobre o mundo imediato, esse mundo sensorial, o mundo das experiências primárias, o mundo do contato físico, o mundo dos relacionamentos imediatos. Nós vivemos nesse mundo, transitamos nesse mundo e, na verdade, às vezes a nossa percepção de vida se resume a esse mundo. No entanto, nós também transitamos em um outro universo, em uma outra dinâmica de vida, que é um mundo totalmente interno, um mundo totalmente interior, que é tão real e vivo quanto o mundo exterior. E às vezes nós pensamos que é o nosso mundo exterior que determina o nosso mundo interior. Mas na verdade é esse mundo interior que é tão real quanto ou mais do que o mundo exterior que determina esta realidade imediata, essa realidade que transitamos todos os dias. Esse mundo interior é o mundo dos nossos sentimentos, é o mundo das nossas emoções, é o mundo, onde nós temos dentro dele uma nobreza muito grande, nós temos dentro dele heróis, e esses heróis e esses nobres que existem dentro de nós também nos levam a ter do lado de fora atitudes de grande nobreza e heroísmo diante das muitas circunstâncias que aparecem. No entanto, nós também temos dentro desse mundo interior medos e demônios que só nós sabemos, medos e inimigos que só nós sabemos, são medos e bichos papões que só nós conhecemos e que nos metem medo e que nos aterrorizam e que nós sabemos que estão ali e que nos atormentam dia após dia a partir dessa formação do mundo interior.
a formação que nós tivemos a princípio desse mundo interior. E esse mundo interior, uma vez formado, determina dioturnamente aquilo que acontece do lado de fora, as nossas atitudes, a nossa percepção de mundo, ou seja, a nossa cosmovisão, a nossa maneira de interpretar as circunstâncias, a nossa maneira de agir e reagir. Tudo isso é baseado nessa estrutura de mundo que nós carregamos e que muitas vezes nós não percebemos que transitamos nele. Mas ele sim determina. E esse mundo também determina muito a respeito da nossa espiritualidade. Nos fala muito a respeito da nossa espiritualidade. Porque ele vai determinar a maneira como nós lidamos com essa realidade imediata, e a maneira como nós lidamos com essa realidade imediata também vai determinar a maneira como nós lidamos com a realidade espiritual. Então nós vimos aqui que a igreja de Laodiceia, dentre todas as 7 igrejas, é a única que não é digna de nenhuma observação positiva por parte de Jesus. Ela só tem pontos negativos. Jesus só tem críticas a respeito dessa igreja. E, infelizmente, a igreja de Laodiceia, de todas, ela era a mais opulenta, ela era a mais rica, ela era aquela igreja que se achava a igreja mais moderna, era a igreja que se achava a melhor igreja, e quando as demais tinham alguma dificuldade, ela se sentava no seu trono de juízo e falava: venham aprender conosco o que de fato é fazer ou criar e desenvolver uma igreja saudável. Esse era o coração da igreja de Laodiceia, uma igreja que não achava que achava que não precisava de mais nada, que havia atingido o status de igreja perfeita. Essa é a ideia de Laodiceia, mas tudo isso a partir de uma relação com o mundo das coisas e de uma percepção tanto do mundo interno quanto do mundo externo totalmente distorcido. Totalmente distorcido. E o texto ele começa dizendo, então, ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva, essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus, conheço as suas obras. Nós vimos na semana passada quem é esse Amém. Nós vimos a grandeza de Deus. Nós vimos como Deus, sendo esse Amém, a testemunha fiel, aquele que é verdadeiro, aquele que é real, aquele que controla todas as coisas, aquele que diz e que acontece, aquele que afirma a história e conduz a história, aquele que controla todas as coisas, aquele que cuida das nossas vidas nos mínimos detalhes, aquele que cuida das nossas vidas ainda quando nós não percebemos que estamos sendo cuidados. Ele ainda está ali organizando todas as coisas, tanto na nossa individualidade quanto nessa organização universal que nós vivemos e não percebemos que demanda um trabalho imenso por parte do Senhor, no sentido de controlar todas essas realidades, todos esses mundos, todo esse universo. Deus é esse que controla todas essas coisas. E é justamente esse Deus que controla todas as realidades, que é soberano e que tem o poder sobre tudo, que é apresentado então aqui na carta. E está sendo apresentado à igreja de Laodiceia. E esse Deus que controla todas as coisas, ele diz: eu conheço as suas obras. E eu sei que você não é fria nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Ele está simplesmente usando uma figura muito comum nos dias em que a carta foi escrita e na realidade da cidade de Laodiceia. A cidade de Laodiceia era uma das 3 grandes cidades. Ali havia Hierápolis e Colossos, e a cidade de Hierápolis era muito conhecida por causa das suas águas termais. Era Caldas Novas, né, do tempo de Jesus. Então, agora,
A cidade era muito frequentada, a cidade de Herápolis muito frequentada por turistas, simplesmente por causa dos banhos, né, os banhos terapêuticos. Então, no inverno, as pessoas iam todas para Herápolis, né, para ficar nas águas quentinhas, para poder ter os banhos terapêuticos e para poder ter bons momentos com a família. Por outro lado, existia também a cidade de Colossos. A cidade de Colossos tinha imensas montanhas com picos gelados, onde as águas da cidade de Colossos, então, eram águas muito frias, que era totalmente contrária à cidade de Herápolis. E essas águas extremamente frias também eram usadas para o mesmo empreendimento, que era também os banhos terapêuticos e o turismo. Era explorado para o turismo. E Colossos, então, aí no verão, né, recebia muitas pessoas para poderem desfrutar das suas águas geladas e dos seus banhos terapêuticos. A cidade de Laodiceia era a cidade, então, mais rica daquela região. E ela não poderia ficar também sem ter um ponto turístico, sem também explorar o turismo daquela região. O que eles pensaram? Nós somos ricos, então nós não precisamos ter uma localização geográfica privilegiada. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar as águas de Herápolis e nós vamos canalizar essas águas por dutos e vamos levar essas águas até a cidade de Laodiceia. E eles fizeram isso. Então eles criaram todo esse sistema hidráulico para levar as águas que saíam quentinhas de Herápolis até a cidade de Laodiceia. E criaram banhos. Só que quando essas águas quentes chegavam até a cidade de Laodiceia, elas já não eram mais quentes. Elas eram mornas. E as águas geladas também de Colossos, quando chegavam até Laodiceia, eram mornas, já não eram tão geladas. Ou seja, elas perdiam a sua propriedade e não promoviam, na verdade, o mesmo turismo. Não podiam mais promover o mesmo turismo natural que existia em Colossos ou em Herápolis. No entanto, as águas que chegavam na cidade de Laodiceia eram águas inúteis. Eram águas mornas. E água morna é aquilo que a medicina usa para poder criar náusea. É a água morna que é usada para poder induzir o vômito. E naquela época, principalmente, a água morna era usada para induzir o vômito nos pacientes. E é justamente isso que Jesus está falando a respeito da igreja. Olha, vocês são como as águas que existem na cidade de vocês. São águas que não têm uma utilidade prática. Elas não são quentes como as águas de Herápolis. E aqui o quente é quente mesmo. É o quente de fervor, de ser, de fato, um cristão fervoroso, como se fosse uma brasa. Ao mesmo tempo, vocês não são frios. E o frio aqui é gelado, como se fosse um cubo de gelo. Vocês não têm o fervor espiritual de uma prática cristã saudável, mas também vocês não são frios a ponto de perseguirem o Evangelho e se tornarem inimigos da cruz de Cristo. Não, vocês são mornos. E porque vocês são mornos, a mornidão das águas, como geram vômito, vocês também estão gerando vômito em mim. E eu estou a ponto de vomitar vocês. Eu não estou mais suportando essa situação. Eu não estou mais suportando carregar vocês. É essa a palavra da igreja, de Jesus para a igreja. O que Jesus está condenando aqui, de fato, é uma atitude de total indiferença. É uma atitude de total indiferença, tanto para as questões fervorosas da fé cristã, quanto para a negação dessa fé. O grande problema do cristianismo de hoje, irmãos, talvez também seja a indiferença. Também seja a indiferença.
E é justamente isso que Jesus não suportava naqueles irmãos, naquela igreja. A indiferença por parte dos representantes do cristianismo, ou seja, por nossa parte, que não assumimos a missão que nos foi ordenada pelo Senhor. Portanto, nós vivemos despreparados para darmos motivos da nossa fé em Jesus. Isso cria, sim, realmente um ambiente de total indiferença. As pessoas, elas vão à igreja, elas participam dos rituais, mas quando você pergunta para a pessoa por que você crê em Cristo, no máximo ela vai dizer, não, porque Jesus é bom. Mas quem é Jesus? Jesus foi um homem bom. Mas o que ele fez por você? Fez bondade, faz bondade. A pessoa, ela não consegue entender de fato quem é Jesus e o que ele fez, como ele morreu por causa dos nossos pecados. Existe essa indiferença para com a palavra de Deus, para com o conhecimento da pessoa de Jesus. A pior situação que nós podemos vivenciar em um relacionamento é a indiferença. É recebermos a indiferença de uma outra pessoa. Os casados aí sabem quando existe alguma briga e o outro fica meio indiferente. Aquilo é terrível, aquela sensação de indiferença é terrível. Aquilo vai machucando, vai magoando. As pessoas têm uma brincadeirinha que é muito interessante e que deixa qualquer um constrangido. Está um grupo reunido ali, uma rodinha conversando, né? E aí chega uma outra pessoa, mas todo mundo já combinou. Quando ela entrar na rodinha, todo mundo sai, todo mundo espalha, né? Aí a pessoa entra na rodinha e todo mundo espalha. A pessoa fica, né? Assim, meu Deus do céu, o que eu fiz? O problema era eu, né? E todo mundo fica constrangido quando acontece isso. Pode ser os melhores amigos, mas todo mundo fica constrangido. Por quê? Uma das maiores forças dentro do ser humano, a primeira delas, é a autossobrevivência. Né? Nós lutamos para sobreviver, o seu corpo luta para sobreviver. Em segundo lugar, é o sentimento de aceitação. Você luta para ser aceito. Você luta para ser aceito no meio onde você está. É por isso que muitas vezes as pessoas abrem mão daquilo que pensam, daquilo que acreditam, daquilo que sentem, em prol do ambiente onde estão inseridos, mesmo que seja por um determinado momento, só para ser aceito por algum grupo. Só para ser aceito por algum grupo. Ela chega, aí tem um monte de gente falando contra o cristianismo, contra o evangelho de Jesus. Ela fala, eu não vou falar de Jesus aqui não, esse povo, né? Esse povo aí, ninguém gosta de Jesus, eu vou ficar quietinho. Nós ficamos quietinhos. É melhor não atrapalhar o que eles estão fazendo ali. Eu fico quietinho, eu me torno tipo assim um cristão 007, agente secreto, porque eu não quero viver ali de fato em uma situação de indiferença e criar uma situação de indiferença para comigo. Porque realmente a indiferença é uma das piores sensações que nós podemos sentir. E é justamente isso que Cristo está reclamando. Vocês são indiferentes para comigo. Vocês têm a igreja de vocês, vocês têm a religião de vocês, vocês têm a organização de vocês, vocês têm os cultos de vocês, mas de fato, com a minha pessoa, vocês são totalmente indiferentes. Vocês têm uma religiosidade, mas isso não quer dizer que vocês estão servindo de verdade a Cristo. É isso que ele está ensinando. Falam hoje que a grande dificuldade dos missionários que estão em campo pregando o Evangelho é a falta de recursos financeiros e as grandes perseguições sofridas. Ainda hoje, existem muitos cristãos mortos. Hoje em dia, cerca de 100 mil cristãos morrem todos os anos vítimas das perseguições. E isso é terrível. Vítimas de perseguição religiosa.
Mas, apesar de tudo isso, apesar dessa dificuldade de perseguição, esse não é o maior problema. Também nós sabemos que a falta de recursos financeiros impede a propagação do Evangelho, o crescimento das missões mundiais. Nós sabemos, a média hoje de investimento do último censo que foi feito, pelo menos que eu tenho notícia, tá? Era que cada cristão brasileiro investia cerca de R$1,34 por ano em missões. Cada brasileiro. R$1,34 por ano em missões. Isso impede, sim, o desenvolvimento da cultura missionária. Mas esse ainda não é o grande problema de missões. Eu acredito que o grande problema de missões é a indiferença. É a indiferença por parte dos cristãos que não compreendem a responsabilidade da missão da igreja. Eles estão na igreja, eles estão vivendo a realidade da igreja, eles escutam sobre missões. Eles são chamados todos os dias pelas Escrituras, quando eles leem, a cumprir o seu papel missionário. Mas, de fato, a igreja, em sua maioria, ela está indiferente a essa realidade, não entendendo que é um chamado pessoal, não é um chamado de organização. O chamado missionário é para todos nós, é o chamado para mim, é o chamado para você. Nós não temos como não nos envolver. Se somos igreja, nós já fomos envolvidos. Essa é a grande realidade de missões mundiais e da missão da igreja. Então, quando nós deixamos de contribuir, na verdade, nós estamos nos tornando indiferentes com a realidade missionária e não cumprindo o nosso papel missionário. Quando nós deixamos de contribuir, nós simplesmente promovemos uma cultura cada vez mais indiferente. Cada vez mais indiferente, criando com isso gerações cada vez menos comprometidas e dispostas a deixar o conforto dos seus lares pelos campos branquejantes de missões. As pessoas estão cada vez mais envolvidas com si mesmos, sabe, consigo e com seus planos e com seus projetos. Poucas pessoas realmente conversam com seus filhos e falam: filho, qual que é o seu projeto? Eu quero ser um médico, eu quero ser um engenheiro, eu quero ser um advogado. Tá, mas qual que é realmente o propósito de você fazer essas coisas? É porque eu quero ganhar dinheiro. Isso, filho, você precisa realmente fazer isso para você ser um homem de sucesso e garantir o sustento da sua casa. Esse é o primeiro ensinamento que nós repassamos para os nossos filhos, quando na verdade nós deveríamos sentar e falar: o que você quer ser, meu filho? Eu quero ser um médico, eu quero ser um dentista, eu quero ser um advogado, eu quero ser, um engenheiro. Mas, filho, como é que isso vai contribuir para a expansão do reino de Deus sobre a face da terra? Como é que você, como médico, engenheiro ou outra coisa, vai se envolver com a missão da igreja? Talvez o seu filho se torne um médico, mas ele se torne um médico trabalhando, por exemplo, nos campos de refugiado. E ao mesmo tempo que ele cuida da saúde, ele fala a respeito de Cristo. Ao mesmo tempo que ele cuida do corpo, ele cuida do espírito. A igreja precisa se envolver com a missão e não se tornar indiferente a ponto de flertar com os conceitos e os valores que o mundo estão impondo, cada vez de maneira mais poderosa nas vidas das pessoas, como se realmente isso fosse motivo de felicidade ou que isso construísse a nossa felicidade de fato. Outra indiferença
é a própria indiferença que o mundo já transmite pelo cristianismo. O mundo, a maior parte hoje das pessoas não está nem aí para o cristianismo. A maior parte das pessoas hoje, o cristianismo é irrelevante. Se você for na Europa, nos Estados Unidos, o cristianismo já se tornou irrelevante de tal maneira que as pessoas já não buscam mais o cristianismo e a fé em Cristo como esperança, e ao mesmo tempo não se sentem incomodados, porque os cristãos, eles expressam os seus valores e as suas opiniões sociais. Porque os cristãos, na verdade, estão se abrindo aos valores e aos padrões do mundo, e se tornando normais, vamos colocar assim, normais aos conceitos que o mundo lhes impõe, que a sociedade lhes impõe. E não existe mais essa diferença. Você não consegue mais perceber na vida das pessoas a diferença entre um cristão e um não cristão. Porque o não cristão que dá o golpe, o não cristão que é um mal pagador, o não cristão que é corrupto, o não cristão que é um péssimo cidadão, não se diferencia em nada do cristão, porque o cristão também, ele é aquele que dá o golpe, ele é aquele que tem o nome sujo, ele é aquele que não é um bom cidadão. Porque não existe mais essas diferenças e logo toda a cristandade e o mundo que lhe cerca vão se tornando indiferentes à realidade de Jesus Cristo, à verdade de Jesus Cristo. E com isso existe a tentativa dos cristãos da busca pela neutralidade. Da busca pela neutralidade. Deixa eu explicar uma coisa para você. Nesse mundo ninguém é neutro. Ninguém é neutro. Eu sou de Deus, eu estou bem, está tudo tranquilo. Eu estou bem. Eu só não sigo ali, sabe, de fato, Jesus. Não, mas eu gosto dele, sabe? Eu gosto dele. Eu só não frequento muito a igreja, não participo muito, mas eu gosto de Jesus, sabe? Jesus é um cara legal. Jesus é um cara legal. O próprio Jesus diz o seguinte: aquele que comigo não ajunta, espalha. Quem não é comigo é contra mim. Ele estabelece um padrão único que não existe uma maneira de você se tornar neutro nessa história. Ou você está de um lado ou você está do outro. Ou você está com Cristo ou você está sem Cristo. E é justamente nesse ponto que a indiferença ela entra. Porque nós nos tornamos indiferentes para com Cristo, acreditando que estamos com Jesus. Mas o fato é que Jesus está dizendo: olha, vocês não me conhecem. E a realidade da mornidão está fazendo isso causar náuseas e eu estou a ponto de vomitar vocês. Porque nós não estabelecemos de fato um relacionamento. Então a mornidão, ela tenta gerar essa neutralidade nas nossas vidas. Mas é algo que não existe. E no verso 17, Jesus vai dar o motivo dessa mornidão. Tudo isso por causa de um conceito errado. No verso 17, Jesus diz: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Tudo isso por causa de um conceito que a igreja absorveu da sociedade. O conceito dos laodicenses para com as riquezas era de que se a situação exterior, se a situação do imediato, dessa realidade imediata está bem, isso quer dizer que a situação interna também está bem. Se as coisas estão dando certo para mim, no mundo palpável, no mundo visível, quer dizer que dentro de mim,
os meus conceitos, os meus valores, os meus princípios morais e éticos também estão ordenados. Porque se as coisas não estivessem ordenadas dentro de mim, do lado de fora também as coisas estariam dando errado. E isso não é a verdade. Porque a realidade que Jesus agora vai falar a respeito desse mundo interno dos laodicenses é de que, apesar deles estarem ricos, o mundo deles, seja o interno, seja o externo, eles eram miseráveis, dignos de compaixão, pobres, cegos e nus. E eles estavam falando, nós somos ricos, nós não precisamos mais de nada. E Jesus está falando, o que vocês não entenderam é que vocês precisam de tudo. Vocês precisam de tudo. As conquistas econômicas, industriais e da medicina fizeram com que os laodicenses se tornassem mundialmente famosos, proporcionaram uma alta qualidade de vida para aquela sociedade. No entanto, eles achavam que isso refletia também uma vida espiritual aprovada, quando na verdade não refletia, de fato, uma espiritualidade saudável. A igreja, a cidade de Laodiceia, ela era muito próspera porque ali era um centro bancário. A cidade de Laodiceia também era um centro de tecidos, de produção de tecidos muito grande, principalmente dos tecidos de lã negra. E também ali era um centro médico, oftalmológico, referência no mundo inteiro, que era referência no mundo inteiro. Eles produziam um colírio que era vendido no mundo inteiro e realmente era famosíssimo. E agora Jesus vai pegar justamente as 3 principais fortalezas da economia daquela cidade e vai mostrar para aqueles irmãos da igreja que aquilo em que eles se apegavam, aquilo em que eles tinham como aquilo que eles tinham como uma segurança, na verdade, era uma segurança falsa. Aqui Jesus vai dizer que eles eram dignos de compaixão. O que quer dizer que eles eram dignos de compaixão? Fala não apenas de uma situação vivenciada por alguém. Não é que eles estavam passando por uma situação de dificuldade e essa situação estava fazendo com que eles merecessem algum tipo de compaixão. Não, de fato, o alerta para a igreja era da sua condição. Eles não estavam passando por um problema. Eles tinham uma condição problemática. Eles eram problemáticos. Os seus conceitos eram problemáticos. Na tradução literal, quer dizer que eles tinham uma condição lamentável, que o próprio Cristo estava lamentando daquela igreja ter chegado àquela condição, a esse ponto. Ao ponto de ter se distanciado tanto do seu Criador. Fala que ela era miserável. Miserável fala da condição humana. Não é só da falta de recursos. Porque eles não tinham falta de recursos. Pelo contrário, eles eram ricos. Mas está falando a respeito de uma condição humana, onde o ser humano ele consegue deixar o status de humanidade e descer aos níveis mais baixos, perdendo a sua condição humana e acabando agindo como animais de fato. Agindo como, às vezes, pior do que animais. Animais agem por instinto. Animais não têm a percepção que o ser humano tem, que é uma percepção racional das situações.
Ele age impulsivamente através dos seus instintos. O ser humano, ele tem capacidade de avaliação. O ser humano, ele tem capacidade de especulação. Tem capacidade de transformação. Entretanto, aqui esses irmãos haviam abaixado a sua condição humana a uma condição que eles estavam agindo instintivamente, como se a riqueza que eles adquiriram e que eles buscavam todos os dias tivesse se tornado um motivo de vida, o motivo pelo qual eles viviam todos os dias. E por terem conquistado isso, eles se sentiam seguros. Isso é baixar a condição humana. Fala sobre as pessoas que vivem uma realidade humana inferior àquela que o próprio Deus havia sonhado e estabelecido para a humanidade. As pessoas que abandonam a sua humanidade simplesmente para poder adquirir alguma coisa, para poder agir instintivamente. O mundo, ele estabelece instintos em nós. Ele tenta firmar instintos em nós. Ele fala para você sobre o que é você ser, o que você precisa fazer para ser bem-sucedido. E quando você não é bem-sucedido porque não estabelece os padrões e os altos padrões estabelecidos pelo mundo, você age instintivamente, segundo aquilo que foi realmente firmado na sua mente e no seu coração, aquilo que foi cravado na sua mente e no seu coração pelo mundo, e você faz de tudo para poder ser bem-sucedido como o mundo quer de você. E esse instinto faz com que pessoas matem outras pessoas, com que pessoas passem por cima do direito de outras pessoas, com que pessoas elas não levem em consideração o próximo que está ao seu lado, com que pessoas se tornem corruptas, com que pessoas elas abandonem todo e qualquer padrão ético e moral que regulamenta a sociedade. Simplesmente para atingir o status que um dia o mundo estabeleceu. Ela age dessa maneira, instintivamente, simplesmente porque a sua condição interna é uma condição errada. Os seus padrões internos, o seu mundo interno está desestruturado. Quando o seu mundo interno está desestruturado, a sua realidade externa vai seguir os mesmos padrões. Se você acredita que você pode fazer tudo e deve fazer tudo para atingir algum status quo que o mundo estabeleceu, então logo as suas atitudes vão seguir essas crenças e você vai fazer tudo o que você pode em atitudes para poder atingir o status que você um dia sonhou ou que você quer. Também fala que ele era pobre, que eles eram pobres, não economicamente falando, porque como dissemos, eles eram ricos. Mas nós podemos aprender um pouco a respeito da pobreza com Jesus. Quando ele diz que nós não devemos acumular tesouros na terra, mas acumular tesouros no céu. Ele não fala sobre o problema nos tesouros. Não é que o tesouro da terra é melhor que o tesouro no céu. Tesouro é tesouro em qualquer lugar. A questão é realmente qual tesouro importa para você. Qual tesouro é importante para você. E aonde é que você está acumulando esse tesouro? Existem muitas coisas valiosas na terra. Existem sonhos que você tem aqui na terra. E Deus não tem problema nenhum com os seus sonhos. Deus não tem problema nenhum com a sua vontade, os seus desejos de ter determinadas coisas. Deus quer que você tenha sonhos, sim. Entretanto, os seus sonhos não podem superar aquelas riquezas que o próprio Deus estabeleceu como prioridades para as nossas vidas.
E quais são essas riquezas celestiais? E quais são essas riquezas que nós acumulamos no céu? Aonde o nosso cofre está no céu? Em primeiro lugar, a primeira riqueza que nós acumulamos no céu é a nossa própria salvação. A nossa salvação em Cristo, algo que, às vezes, no nosso dia a dia, nós não levamos em consideração, que nós somos salvos em Jesus e que esse é o nosso principal tesouro. Porque, de fato, a nossa salvação em Jesus só nos leva a um desejo, nos encontrar com o próprio Cristo. Essa é a nossa principal motivação. Esse é o nosso principal tesouro. Fora isso, são os tesouros da transformação que Deus causa na nossa vida todos os dias, aonde Ele vai substituindo tantos princípios errados, tantos padrões errados que nós temos dentro de nós mesmos, e Ele vem reconfigurando esse mundo interno e vem estabelecendo nova condição interna, deixando todas aquelas coisas erradas para trás e fazendo tudo novo, estabelecendo o caráter de Cristo, estabelecendo os princípios e os valores do reino de Deus e nos conduzindo por um novo e vivo caminho para um relacionamento com Deus. Esses padrões, eles são muito mais preciosos do que qualquer conquista terrena, porque o seu valor não se estabelece por aquilo que você tem, o seu valor se estabelece por aquilo que você é. Porque no mundo, o seu valor é mensurado por aquilo que você tem. É mensurado por aquilo que você tem. Se você anda com a bolsa chique, então você é melhor do que aquela que tem uma bolsa um pouco pior. Se o seu sapato é de marca, se a sua calça é de marca, se o seu tênis é Nike, né? Porque tudo isso vai construindo quem você é. Tudo isso vai construindo a sua identidade diante das outras pessoas. E as pessoas pagam caro por marcas, não porque as marcas produzem uma melhor qualidade. Muitas vezes sim, claro. Muitas vezes sim. Mas não é isso que as pessoas querem muitas vezes. Não é a qualidade das marcas. Elas querem as marcas porque as marcas, elas falam a respeito de quem você é. As marcas estabelecem um perfil, as marcas estabelecem um padrão, as marcas estabelecem o nível de relacionamento que você vai desenvolver com as pessoas. As marcas estabelecem o nível de extrato social aonde você transita. As marcas falam sobre tudo isso. Então, o que você tem no mundo é aquilo que determina quem você é. Mas no reino de Deus, não é isso que determina o que você é. Você pode ter muita coisa e ao mesmo tempo não ser nada. E às vezes você pode não ser nada e ao mesmo tempo você ter tudo. Porque no reino de Deus não conta aquilo que você tem, conta aquilo que você é de fato. Conta aquilo que você é. Tem muita gente no mundo que tem muito dinheiro. Mas tem muita gente também que é tão pobre, que a única coisa que tem é o dinheiro. É o dinheiro. Essa igreja, ela era pobre nesses conceitos. Tinha muito dinheiro, mas era vazia dos princípios do reino de Deus. Era vazia do próprio Cristo. Era uma igreja que acumulava muito para si, que via muito de si nas riquezas, e que acreditava que as riquezas determinavam quem elas eram. E quando você é determinado pelas riquezas, quando você é determinado por aquilo que você é, uma das coisas que acontece, que é minado na sua vida, é a generosidade. Você deixa de ser generoso, você deixa de enxergar o próximo, você deixa de contribuir com o próximo. Você se torna mesquinho, você se torna orgulhoso, porque
primeiro perfil que você encontra nas Escrituras de uma pessoa extremamente rica é o orgulho. E é justamente isso que Jesus está reclamando da igreja, que a sua indiferença é porque ela havia se tornado soberba e orgulhosa, achando que não precisava mais de nada, enquanto o próprio Jesus, ele diz, sem mim nada podeis fazer, ou seja, vocês precisam de tudo que eu der para vocês. As pessoas, elas se tornam mesquinhas, elas se tornam arrogantes e elas perdem a generosidade porque deixam de enxergar o próximo e a necessidade do próximo, porque estão muito concentradas na sua própria necessidade de manter o status e manter os padrões elevadíssimos que ela estabeleceu para si mesma ou que ela comprou como uma ideia que o mundo lhes impôs. Mas Cristo também chama aquela igreja de cega, dizendo que ela era cega, mas todo mundo enxergava naquela igreja. Então não é uma cegueira física. Está falando sobre a falta de percepção da sua própria realidade. Era uma igreja que era incapaz de avaliar a sua própria realidade, de fazer uma autoanálise. Era uma igreja que ela não conseguia analisar os padrões sociais, se eram certos ou errados, mas que comprava, na verdade, a cultura social, aonde ela estava inserido, e aplicava esses padrões dentro da igreja. Ao invés de ser uma igreja que transformava os padrões sociais, era uma igreja que era transformada pela sociedade. A riqueza, naquele tempo, naquela igreja, era a medida de bem-aventurança. Quando eles falavam, olha, nós somos bons, nós temos Deus na nossa vida, então eles chegavam e apresentavam as suas riquezas. Olha como Deus é bom. É mais ou menos como acontece nessas igrejas hoje da televisão, quando você liga a sua televisão e tem alguém dando um testemunho, e o testemunho sempre é, eu não tinha nada, hoje eu tenho muito, eu catava latinha, hoje eu tenho 3 mansões, 2 carros, e tenho um clube também. É sempre ligada a questões materiais, nunca a questão de transformação moral, nunca, na verdade, uma transformação e uma remoldagem com o caráter de Cristo. Sempre é de uma visão externa, de uma mudança externa, do mundo externo. Mas o mundo externo não determina o mundo interno, é o mundo interno que determina o mundo externo. Então o mundo externo pode estar bem, pode estar tudo certo, pode estar do jeito que você gosta, mas na visão de Cristo, na ótica de Cristo que Ele lança sobre a igreja, e vendo a sua realidade interna, Ele pode falar, está tudo desconfigurado, está tudo errado. E ela era cega por isso. Cega por causa do orgulho, promovido por uma condição social superior, promovida pela falsa sensação de segurança. A riqueza, ela promove essa falsa sensação de segurança. Mas também Jesus vai dizer que ela está nua. A nudez é uma realidade que o homem percebeu, que o homem se percebeu logo após a queda no pecado. A Bíblia lá em Gênesis vai narrar que depois que o homem pecou, ele viu que estava nu. Foi uma situação de vergonha e de abandono da presença de Deus. Quando o homem, ele abandonou a presença de Deus, ele quebrou o seu relacionamento com Deus, logo ele percebeu que estava nu, e então logo ele tentou se esconder de Deus, por causa da sua vergonha. E é justamente isso que Cristo está agora chamando a atenção da igreja. Você está nua. Você está nua, você não percebeu ainda que a sua situação é uma situação de abandono da presença de Deus. É uma situação de pecado. E quando Deus foi resolver o problema de Adão e Eva, daquele pecado, o que ele fez? Ele cobriu os dois com roupas feitas de pele de animais, porque é isso que Cristo faz, Ele nos cobre. Então Ele está dizendo que toda aquela realidade da igreja não era apenas uma realidade crítica, mas uma realidade pecaminosa.
Uma realidade onde a igreja estava se posicionando contra Deus, mesmo sendo igreja. E ele dá alguns conselhos. O primeiro é: compre ouro refinado pelo fogo. Ouro refinado pelo fogo fala a respeito da verdadeira riqueza espiritual. Fala de um ouro purificado pelo fogo, porque o fogo purifica o ouro para que o ouro se torne cada vez mais puro. Está falando de uma riqueza pura, que não existe problema em eles terem riquezas, mas o problema é que a riqueza deles era uma riqueza impura. Quando nós precisamos procurar uma riqueza pura, não existe problema em termos bens, não existe problema em termos riquezas. Enquanto dinheiro for dinheiro, está tudo bem. Enquanto nós usarmos o dinheiro é dinheiro. Agora, quando nós passamos a ser usados pelo dinheiro, o dinheiro deixa de ser dinheiro e se torna mamon, como diz as Escrituras. Um Deus na nossa vida. Quando nós somos determinados por aquilo que queremos e por aquilo que possuímos, aquilo que queremos e possuímos passa a se tornar o nosso próprio Deus. Então nós precisamos buscar as verdadeiras riquezas espirituais, nos tornarmos homens e mulheres cheios do Espírito de Deus, para que a nossa realidade interna então nos guie a toda justiça na nossa realidade externa, no mundo externo, nas nossas vidas no cotidiano. Ele vai falar: compre roupas brancas de mim, para esconder a sua nudez. Roupas brancas são roupas purificadas, roupas alvejadas. Se a primeira roupa que cobriu o pecado humano foi da pele de animais, essa roupa, agora que é purificada e é branca, é a roupa que é alvejada no sangue do Cordeiro, é a roupa da pureza. É a roupa daqueles que não se contaminam com as culturas mundanas que são contrárias à palavra de Deus. E compre de mim colírio também. O colírio, porque eles eram cegos. Colírio, que é o Evangelho de Deus. O Evangelho, que é o corretor da nossa visão. Corretor da nossa visão de mundo, corretor da nossa visão da vida, corretor da nossa visão acerca dos valores. É isso que ele chama. No verso 19 ele vai dizer que Deus corrige aqueles a quem ele ama. Quer dizer que por mais que aquela igreja estivesse agindo errado, ela ainda era amada por Deus. Ela ainda era alvo do amor de Deus. Ainda que nós estejamos errados, ainda somos alvo do amor de Deus. E ainda somos chamados por Deus ao arrependimento, à comunhão com Ele. No verso 20, nós vemos um chamado de Deus a um relacionamento. Nós vemos Deus chamando aquela igreja para um relacionamento genuíno, dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. É um chamado ao relacionamento verdadeiro, coisa que aquela igreja não estava tendo. E por último, existe uma promessa. Se aquela igreja se arrependesse, se aquela igreja transformasse a sua vida, se aquela igreja mudasse o seu comportamento e os seus valores, aquela igreja então poderia reinar com Cristo. Aquela igreja então experimentaria o maior tesouro de todos, que é a salvação em Jesus. É isso que nós buscamos. É para isso que nós fomos chamados. Eu vejo a igreja de Laodiceia, irmãos. Eu vejo a igreja de Laodiceia em muitos lugares. Eu vejo, às vezes, a igreja de Laodiceia na minha vida. Eu vejo a igreja de Laodiceia como uma igreja grande, com poltronas confortáveis, sabe, num ambiente aconchegante, com um telão onde você joga as imagens, né? Eu vejo a igreja de Laodiceia como uma igreja como a nossa. Eu vejo a igreja de Laodiceia desta maneira. Mas eu vejo a igreja de Laodiceia não só como a nossa, mas como todas as igrejas. Porque todas as igrejas, irmãos,
tem muitas deficiências e muitos problemas. Mas eu vejo uma grande coisa na igreja de Laodiceia, ou em Cristo, o chamado ao arrependimento e a possibilidade da construção de uma nova história. Talvez nós tenhamos andado no caminho de Laodiceia ou estejamos andando no caminho de Laodiceia, individualmente. Eu não estou falando da estrutura da igreja, estou falando individualmente. Mas hoje nós temos a oportunidade de olhar e perceber para onde nós estamos sendo conduzidos e qual é a estrutura interna que tem dentro de nós, de cada um de nós, para podermos, então, viver uma realidade diferente que pode ser promovida para o bem em Cristo Jesus. Amém?